Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nas nossas próximas atividades, nós vamos falar dos produtores rurais. Então, vamos começar a nossa atividade com a atividade 5 do Trilhas de Aprendizagens, volume 2, na página 189. Atividade 5: Onde estão os produtores rurais da cidade de São Paulo? Bem, antes da gente começar a ler o Trilha de Conhecimentos, vamos refletir um pouco sobre o alimento nosso de cada dia que chega à nossa casa. Então, quando a sua família vai à feira, vai aos mercados comprar legumes, verdura, frutas, de onde vêm esses alimentos? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que eles foram produzidos em um lugar próximo de vocês? Ou em outra zona da cidade de São Paulo, em outra região? Vamos falar um pouquinho e entender onde que os produtores rurais estão localizados na cidade de São Paulo. Então, depois dessa reflexão, vamos ler o Trilha de Conhecimentos que vai nos auxiliar nessa compreensão. Prefeitura realiza estudo inédito sobre os produtores rurais de São Paulo. Você sabe quem são e onde estão os produtores rurais da cidade de São Paulo? A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, SMDU, publicou um estudo sobre os agricultores de São Paulo e as unidades produtivas onde trabalham. O objetivo é orientar o planejamento de políticas públicas que fortaleçam a agricultura, a geração de renda e a preservação ambiental da cidade. Então, vamos observar aqui, eu vou aumentar o zoom. Quem são os produtores agrícolas da Zona Sul? Projeto Ligue os Pontos lança o cadastro inédito dos produtores da Zona Sul, Rural Sul de São Paulo. Dados vão orientar o planejamento das políticas públicas para a região. Então, olha só, aqui nesse mapa já nos mostra onde estão localizados boa parte das unidades produtivas e, portanto, dos produtores rurais na cidade de São Paulo. Então, vocês podem observar que essa parte aqui se trata da zona sul do município de São Paulo. Nós temos 128 UPAs, que são unidades produtivas, na bacia de Guarapiranga, ou seja, na região próxima da represa de Guarapiranga, e 255 UPAs na bacia Billings, que também é uma represa que fica na zona sul de São Paulo. 45 UPAs na bacia Capivari Monos. Bom, então nós temos 428 unidades produtivas, 63,42%, mais da metade, são das UPAs com menos de 0,5 hectares de área são encontradas na bacia Billings. Então, a gente sabe que boa parte das unidades produtivas estão na bacia Billings, que é essa região que fica ao redor da represa Billings, na zona sul de São Paulo. Tipo de produção. Então, o que é produzido nesses lugares? Agricultura familiar, que nós veremos com mais detalhe na próxima aula, que se trata da agricultura familiar e qual é a importância dela em relação à nossa alimentação, com emprego de mão de obra não remunerada,
tem forte presença na região. E olha só o que eles produzem: folhosas e hortaliças, raízes, a gente pode raízes batata, batata doce, legumes e grãos. Grãos a gente considera feijão, todos os tipos, feijão preto, feijão carioquinha, o feijão fradinho, feijão branco, né? A gente tem diversos tipos de feijões. Temos também grão de bico, lentilha, ervilha, tudo isso a gente considera grãos. Ervas medicinais, ornamentais, frutas como a banana e mudas para a gente conseguir plantar e, enfim, ter outros tipos de criação. Bom, dados gerais. Vamos entender um pouquinho quem são essas pessoas que trabalham como produtores agrícolas. 30% mulheres, 70% homens. Então, 30% de mulheres responsáveis pela unidade produtiva e 70% de homens responsáveis pela unidade produtiva. Das mulheres, 40% têm entre 45 e 59 anos e 33% maiores de 60 anos. Nos homens, 70% casados e residem com a família e 55% têm entre 35 e 59 anos. Qual o grau de instrução, né, da escolaridade? Nós temos 45% tem apenas o Fundamental 1 e 43% com o ensino médio ou superior. E aí a gente também tem o cooperativismo ou associativismo. 23,17% delas estão na Bacia Guarapiranga e apenas 13,41% dessas pequenas unidades localizam-se na Bacia Capivari-Monos. 80% dos agricultores pesquisados não são cooperados, sindicalizados ou participantes de qualquer outra forma de organização. Então, o cooperativismo ou associativismo é um coletivo de produtores rurais que se ajudam mutuamente, vendem juntos, é como se fosse uma parceria, né? A cooperativa. E aí a gente percebe que a maioria dos agricultores não estão em nenhuma cooperativa ou sindicalizados ou em algum tipo de organização. Leia o estudo na íntegra no site da Gestão Urbana da Prefeitura de São Paulo. E aí a gente tem mais uns dados aqui que eu não sei se eu vou conseguir ler. Infelizmente eu não consigo ler. Bom, pessoal, eu acho que com o que a gente tem conseguimos fazer a tarefa. Então, nós temos aqui, vocês já viram, né? Então, acredito que todo mundo já consiga se localizar e entenda o mapa que nos é apresentado. Então, vamos começar pelo título do mapa. O título é Regiões, Prefeituras Regionais e Distritos do Município de São Paulo. Então, esse é o título já nos mostra o quê? Que este é um mapa do município de São Paulo, é um mapa da cidade de São Paulo, ok? Nesse mapa a gente tem o título aqui em cima, nós temos a legenda, essa legenda primordial para entendermos e localizarmos as regiões e os distritos. Então, olha só, lembra que eu já também falei para vocês, a gente divide a cidade de São Paulo em regiões. Então, nós temos a Zona Norte, que está aqui em cima. Lembra que a seta do norte apontada aqui para cima, então essa é a Zona Norte. Aqui nós temos o centro. Aqui ao sul nós temos tudo isso aqui, ó, Zona Sul. Aqui nós temos a Zona Oeste e nós temos a Zona Leste aqui.
Vocês também já se localizaram nesse mapa, lembram que foi pedido a vocês para pintar o bairro onde vocês estavam? E vocês já sabem que vocês estão aqui na Zona Leste, nessa região aqui, ó, Guaianazes, ou também pode ter gente que mora aqui no Lajeado. Então, vocês estão aqui, ó, nessa região aqui, nesse distrito. E o interessante é que cada distrito está com uma cor e tem um número e que pode ser identificado aqui no mapa. Então, além da legenda, que é tudo isso aqui, nós temos a escala que nos mostra o quanto foi reduzido este mapa. Essa é uma escala gráfica, lembram? Ela lembra uma régua, é a escala gráfica. Aqui nós temos o quê? A orientação, então apontando para onde está o nosso norte está para cima, e justamente ó, aqui é a zona norte de São Paulo, e por fim a fonte, ou seja, de onde este mapa foi retirado, ok? Então aqui a gente já consegue visualizar a cidade de São Paulo para fazer também a tarefa de localizar onde estão esses produtores rurais. Vamos praticar. Analise a imagem e descreva as características do agricultor da zona rural da cidade de São Paulo. Então, na imagem, deu alguns dados sobre quem são essas pessoas que produzem na cidade de São Paulo. Então, o que vocês vão ter que responder aqui Quais são as características desses produtores? Quanto nós temos de participação de mulher? Quanto nós temos de participação de homens? Qual é a idade dessas pessoas? Qual que é o grau de instrução dessas pessoas? Então, vocês vão fazer uma síntese dos dados que foram apresentados em relação às pessoas que trabalham com a agricultura na cidade de São Paulo. B. Com auxílio do mapa, identifique 2 bairros onde estão as áreas rurais da cidade de São Paulo. Então, nós vimos que a maior parte dos produtores rurais e, portanto, das áreas rurais de São Paulo estão na zona sul de São Paulo, ok? E eles estão próximos à represa Guarapiranga e à represa Billings. Então, a gente pode ampliar aqui e lembrar, olha, eles estão bem no extremo sul, nessa região aqui. Então, observando aqui, onde que está? Em que distritos temos estes produtores? Certo? Então, a gente tem aqui, ó, 20. Qual que é o distrito 20? Aí você vai lá na legenda para ler, ok? Temos um pouco também do 19, mas a maior parte se encontra bem próximo aqui ao extremo sul. Então, distrito 20, vocês vão me dizer qual que é de acordo com a legenda. C. Analisando as informações contidas no mapa e nas imagens, nota-se que a região da cidade de São Paulo que mais possui produtores rurais é a Zona Sul. Na sua opinião, por que os produtores rurais se concentram nesta região? Então, essa pergunta a gente também já teve em outra atividade. Vamos pensar, a cidade de São Paulo começa pelo centro. Ela se inicia aqui no centro, construção das casas, dos prédios, das ruas, avenidas. E conforme a cidade vai crescendo, vai se expandindo. Então, vocês podem imaginar que essa região mais extrema
da Zona Sul, o que que aconteceu? Ela foi a primeira a ser urbanizada? Não, a urbanização começou aqui no centro. Então, pela distância, o que que a gente pode pressupor? Que essa urbanização desse extremo da Zona Sul, ela foi mais tardia. E como isso ocorreu, deu possibilidade de produtores se instalarem nessa região, porque a urbanização não tinha chego aqui ainda. Outra questão é a seguinte: o que que a gente precisa para produzir? O que que a gente precisa para fazer uma plantação? Precisamos de terra, ok? E precisamos do que também? De água. A água é essencial para a produção de qualquer cultura, de qualquer alimento. E o que que a gente tem aqui, que nesse mapa não mostra, mas mostra nesse? O que que a gente tem aqui? Onde estão localizadas as maiores unidades produtivas? Estão localizadas próximas a represas. O que que são represas? São lugares onde tem uma concentração ali de água doce. E o que que é necessário para plantar? Água. Então, será que não existe alguma relação da presença de água com a concentração das unidades produtivas nessas regiões? Também a gente pode pensar nisso. Bom, aí agora nós vamos para a questão D. Cite os produtos agrícolas produzidos por esses agricultores. Então, também lá na imagem já mostra quais são os produtos mais produzidos por eles. E por fim, a gente tem a alternativa E. Descreva os problemas desses agricultores da cidade de São Paulo. Escolha um problema e proponha uma solução. Então, quais são os problemas que esses agricultores eles enfrentam na cidade de São Paulo? O que que vocês acham que pode ser uma questão para produzir e colher e distribuir os alimentos na cidade de São Paulo? Então, vocês vão pensar nesse problema, descrever ele para nós e pensar em uma possível solução para a resolução desse problema, ok? Bom, pessoal, hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho melhor o que é agricultura familiar e a relação que a agricultura familiar tem com a terra e a nossa segurança alimentar, ou seja, a segurança alimentar da população paulistana, paulista ou brasileira, ok? Bons estudos para vocês e até mais!